Obrigada, Décio. Oi, gente, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com vida e estilo. E aqui a gente fala de bem-estar, qualidade, gastronomia, nutrição, comportamento. Cuida dos 5 pilares que deixam a sua vida ainda melhor. Essa é a intenção, que você saia melhor do que entrou. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Para isso estamos recebendo a doutora Aline Rocha Lima. Tudo bem, doutora? Bem, Ela é obrigada. oncologista. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? A Solange Aparecida Pazian é a nossa personagem, vamos dizer assim. Hoje ela é aposentada, mas formada em relações públicas, atuou na área automobilística por muito tempo, recursos humanos, e ela vem para contar um pouco dessa experiência vivida por ela 3 anos atrás. Seja bem-vinda, viu, minha querida? Tá aqui bonitona para contar que a gente pode sim superar com alegria esse desafio, não é? Sim, obrigada. E o César Bueno, que é psicoterapeuta, já esteve aqui no programa com a gente, vem para dar o outro lado, porque mastectomia, queda dos cabelos, né? Quando você recebe diagnóstico, estou com câncer de mama, por exemplo, que é um dos que mais mata no mundo, mulheres. Aí você pensa, puxa, fiz tudo o que eu poderia ter feito na minha vida, ou quanto tempo ainda tenho, né? Vem tantos questionamentos, a questão da autoestima com lance de cabelo, é tanta coisa na cabeça, não é, César, num momento Sim, só? que soma e acaba potencializando o desafio da pessoa durante o processo de tratamento. E muita gente fala que uma cabeça boa, né, uma alma tranquila para lidar com esse obstáculo é uma porcentagem muito grande do sucesso do tratamento. Esse é o tema. Convide, por favor, seus amigos, sua família, quem você quiser e puder. Nós estamos ao vivo até 1h15 pela TV em tempo real pela internet. Assunto importante. Outubro Rosa é a prevenção no mundo todo do câncer de mama e eu quero muito você comigo nesse programa hoje. Sejam bem-vindos. Gente, alguns dados para compartilhar com vocês. 25% dos casos de câncer em mulheres no mundo são de mama. Ele é o segundo tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele. É o primeiro em taxa de mortalidade em mulheres no mundo todo. Né? Então, a gente tem alguns diagnósticos aí comprovados aqui, que no primeiro estágio da doença tem 88% de sobrevida em média. Enfim, tem alguns dados importantes. Vamos colocar o teaserzinho da campanha? Elas vêm com a camiseta da campanha, peitos, né? É isso mesmo. E nós queremos chamar a atenção. Pode rodar o teaser? Solange, você viveu esse desafio há 3 anos atrás? Sim. Como foi? Você descobriu? Foram exames de rotina? Como aconteceu para você? Eu faço acompanhamento a cada ano, mamografia, ultrassom. E durante o período desse 1 ano, eu não tinha o hábito de frequentemente fazer o teste do toque. Eu só eventualmente fazia. E nesse intervalo dos 12 meses, entre um exame e outro, eu, sem querer, assim, eu pus a mão no peito e senti um nódulo. Eu achei estranho, já imediatamente no dia seguinte liguei para o meu mastologista, marquei a consulta, fui, já passei por todos os exames que ele solicitou. Você nunca tinha tido contato com a doença antes? Não. Nem você, nem ninguém da família? Não, eu tenho uma prima de primeiro grau, mas não foi tão agressivo quanto o que eu tive. Tá. E você não sentia nada? Foi só o Não, toque? Você não só. se sentiu indisposta? Não teve Nada. nenhum outro sintoma? Nada, Tá. nada. Fui ao médico e mostrei para ele, eu não esperei dar os 12 meses para completar, para eu procurá-lo. Isso foi a minha sorte, porque eu senti, falei, isso não me pertence, ele não estava aqui. Tá. Fui ao médico, ele pediu já os exames para detectar o que poderia ser. E eu estava tranquila, depois que eu fiz os exames, eu levei no médico sem pensar o que poderia ser. Almocei, fui na clínica. Quando ele abriu o resultado, ele falou para mim, você está com um câncer e é um câncer maligno. E aí? Eu passei mal na hora.
Eu tive, assim, a minha pressão caiu, eu sou era medrosa, né? Porque é uma mistura de sentimentos, é bem aquilo que você falou agora, o que vai acontecer comigo, mas não dá nem para você prever muito no futuro. Aquele momento eu não estava preparada para ouvir isso. Veio a assistente dele, a secretária dele, eu tive que deitar numa maca no consultório dele para me recuperar. Eu chorava muito, passei muito mal, porque eu não esperava ouvir isso. Eu pensei que fosse algum nódulo que eu poderia tirar, né? Jamais imaginei isso vai acontecer comigo. Mesmo porque eu sempre tive uma vida saudável, sempre tive uma alimentação, sob meu ponto de vista, equilibrada, muita atividade física sempre. Então, assim, como comigo? Por que está acontecendo isso comigo, né? Fiquei tão mal que naquele dia eu não tive condições de voltar dirigindo para casa. Eles ligaram para uma amiga e ela foi me buscar porque eu não tinha condições nem de voltar para casa, de tão mal que eu estava. Sim. E depois ainda pensar como eu vou dar essa notícia para minha mãe e para o meu filho. Eram as primeiras pessoas que estavam comigo em casa, né? Sim. Então foi muito, nesse primeiro momento, eu fiquei sem chão, sem mundo. E assim, não consegui nem pensar em qualquer atitude minha daí para frente. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo. Vem muitos questionamentos, né? Por que eu? Por que comigo? Sempre fui uma pessoa boa, sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem. Tudo na vida, gente, que acontece faz a gente pensar essas coisas. O César depois pode falar melhor sobre isso, mas é muito engraçado, porque qualquer coisinha que aconteça com a gente, um pouco mais séria, de saúde principalmente, ou com algum ente querido, você começa a questionar. Muitas pessoas questionam Deus, questionam a religiosidade, questionam o seu comportamento da vida toda. Mas será que eu fiz o quê? Mas será que foi aquilo que eu fiz quando eu era adolescente? Mas será que foi aquilo? Você tenta achar culpados, você tenta... Não é, César? A primeira coisa é você querer entender por que comigo. Esses eventos são interessantes porque a maior parte do nosso dia a dia a gente acaba vivendo no automático e para fazer esses questionamentos existenciais muito pouco ao longo da jornada. Quando vem um impacto desse, é a hora que a gente recebe com o diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, 2 pilares, um deles, o medo da morte. É algo que a gente evita a todo tempo durante a nossa vida, a gente não quer falar sobre isso, apesar de ser fato que passaremos. Chega uma criança e te pergunta, olha, papai, quando você morrer? Não é quando, é se. Mas, na verdade, é quando. Só que a gente evita o contato dessa nossa relação, nessa caminhada e de como vai ser esse processo. Nesse chamado, a gente acende a luz interna e entender o que eu estou fazendo da minha vida. A gente começa a entrar nesses questionamentos mais transcendentes, entender o que é valoroso na minha experiência, buscar também a resposta sobre o que eu estou passando. Sim. E muito do tratamento, né, nesse pilar, é ajudar a pessoa a viver o agora, a acolher passo a passo o seu dia, estar no momento presente, entender ali que a vida está acontecendo naquele momento. É parar de olhar tanto para o futuro, às vezes de maneira insegura, e ter mais confiança sobre o processo do futuro, mas vivendo nesse momento presente. E o outro pilar que traz junto é o impacto sobre a influência que vai gerar esse diagnóstico na sua autoestima. Tanto na retirada parcial ou total da mama, a queda do cabelo, a diminuição do peso. E todos esses questionamentos vêm de uma vez e é muito comum o que ela passou ao receber o diagnóstico, que a pessoa se fragilize realmente porque ela tem um impacto mais presente do que é a minha vida. O que eu faço agora? Como eu vivi? Se fossem meus últimos 5 minutos agora, o que eu teria de experiência, o que eu gostaria de estar vivendo? E aí acha um choque da realidade do que ela está passando, às vezes com as expectativas. Mas é muito bom, eu digo, muitas pessoas veem isso como um momento de fragilidade, quando na verdade é um momento de força. Ela está aqui, hoje com certeza ela falou, eu era medrosa. Quanto de superação ela trouxe que atendeu outras áreas da vida dela em lidar com isso de uma forma mais saudável. O doutor, o que causa o câncer de mama? Por que uma mulher tem, outra não? Então, o câncer de mama, na verdade, a gente chama o câncer, mas são vários cânceres, né? O câncer da Solange é diferente do câncer da amiga dela, que teve o mesmo tamanho, porque, na verdade, o câncer hoje é uma doença multifatorial, você não tem uma causa só. Então, a gente sabe que 90% dos casos de câncer hoje de mama são relacionados ao estilo de vida moderno, digamos assim. Esse estilo de vida compreende vários pilares, como ele falou, passando pelo emocional, pelo pilar
da alimentação, né, uma boa alimentação. Mas aí, às vezes, a gente acha que tem uma boa alimentação. Mas, na verdade, tem muita coisa que pode ser porque o corrigida. caso dela não foi nem genético e nem falta de boa vida, qualidade de vida, porque ela disse que sempre fez atividade física, sempre comeu bem, né? É magra, quer dizer... Na verdade, assim, a alimentação é uma delas. O fato de você ter um sono adequado também é uma coisa importante para a prática de atividade física. Hoje a gente sabe que a atividade física é um dos maiores remédios naturais que a gente pode fazer para a gente mesmo. Pelo menos 150 minutos por semana é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se for mais, melhor ainda. É uma atividade física que deve ser moderada a vigorosa. Não adianta só passear, conversando com a amiga. Tem que ser uma atividade física feita para aquele propósito. E outra coisa que a gente tem que pensar é no uso de hormônios, né? Que a reposição hormonal é um fator que foi muito usado no passado, mas hoje é mais usado com moderação, quando realmente há indicação. O fato da obesidade, a obesidade hoje é chamada também de um novo tabagismo, né? Quando a gente tem muita gordura abdominal, principalmente, a gente produz muito hormônio e isso pode impactar diretamente nas células da mama. Então, são vários fatores que a gente pode ficar horas falando sobre eles. Na verdade, não é um só. E tem os 10% que são genéticos, que aí a gente herda, principalmente quando a mãe ou uma irmã tiveram, ou se você tem casos de câncer de mama com a idade muito jovem na família, ou caso de câncer de mama em homens. Então, existem testes genéticos apropriados para serem feitos e o próprio médico pode orientar. Chegou uma pergunta do Marcelo de São Paulo, se homem tem câncer de mama. Homem tem câncer de mama, mas é muito raro, né? Talvez menos 5% dos casos acometem homens. E eles também fazem o tratamento igual a mulher. Eles fazem cirurgia, quimioterapia, também tomam remédio para bloquear os hormônios. Mas como ele é menos frequente, a gente conhece menos ainda sobre a biologia desse câncer. Sim. Tem um vídeo que fala um pouco sobre o assunto, podemos rodar. 1 em cada 5 pessoas em todo o mundo irá contrair câncer em algum momento de sua vida. O câncer pode afetar todas as partes do corpo. Câncer é um termo geral para um grande número de doenças em que as células do corpo se multiplicam descontroladamente. Células normais se dividem e se multiplicam, assim o corpo pode formar novas células ou repor células velhas ou danificadas. Quando o câncer ocorre, a divisão celular se torna irrestrita, quando não há necessidade para essa divisão. Além disso, as células que se formam têm um formato irregular e não podem funcionar adequadamente. Estas células podem se formar numa massa sólida, chamada tumor benigno. Se o tumor não afeta os tecidos vizinhos, podemos chamá-lo de tumor benigno. Se as células tumorosas também invadem as células vizinhas, nós chamamos isso de tumor maligno. Somente tumores malignos são chamados de câncer. Tumores malignos têm uma tendência de se espalharem para outras partes do corpo. Isso ocorre porque as células tumorosas se separam do tumor e se espalham através da corrente sanguínea ou canais linfáticos. As células tumorosas formam um novo tumor, numa outra parte do corpo, chamado de uma metástase. O que causa o câncer é desconhecido, mas há certos fatores de riscos que aumentam a chance de se contrair câncer, como tabagismo, alto consumo alcoólico, excessiva exposição ao sol, dieta não saudável, certos carcinógenos como amianto ou radiação radioativa. O câncer nem sempre pode ser curado. Um tratamento de sucesso depende da localização, tipo, tamanho da área de disseminação e a proporção do crescimento do câncer. Geralmente, o câncer é tratado com uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radiação. Isso diferencia de acordo com o paciente e o tipo de câncer. São tratamentos bem exclusivos, né? Como você disse, cada pessoa é de um jeito. Agora, doutora, para fazer esse primeiro diagnóstico,
Geralmente é a mulher se tocando que ela percebe, porque como a Solange disse, ela fazia os exames, enfim, o check-up lá anualmente, às vezes entre um ano e outro, né? Então não teve nada. Aí acabou de fazer, dali alguns meses, antes de completar um ano, ela sentiu. É a gente se tocando mesmo? A gente se tocando, assim, eu acho que conhecer o nosso corpo é fundamental, não só para o câncer de mama, mas para vários tipos de câncer, né? E o autoexame, ele é importante, sim. A mulher que ainda menstrua, ela tem que ter muito cuidado para fazer esse exame, porque ele tem que ser feito geralmente uma semana após a menstruação. Porque na data prévia à menstruação, a mama ela está mais inchada, pode ter falsos caroços, né? Você acha que é Tem uns nódulo. nódulozinhos que às vezes é de gordura, não tem? E Que a própria confunde. glândula que aumenta ela incha, né, no período pré-menstrual. Então esse exame não deve ser feito pré-menstrual ou durante a menstruação. Deve Para ser fazer o feito exame, após. tem que colocar a mão aqui atrás? A mão atrás da cabeça, com a mão contralateral, você vai rodando toda a mama no sentido, né, do anti-horário Tá. e tentando sentir. Mas assim, o ideal é que um profissional examine se você tem alguma suspeita, porque na grande maioria das vezes não é nada, né? A gente acha que tem um nódulo e na verdade não tem. Mas na dúvida é melhor ir, E num porque vai que profissional. é. Pode né? ser uma enfermeira do posto de saúde, Sim. pode ser um médico de sua confiança. Algum outro sintoma, fora o caroço no seio, que a gente com o autoexame identifica? Então, você pode perceber, às vezes, comprimindo o mamilo, sair uma secreção para a mulher que não está amamentando, é um sinal de alerta. Às vezes pode sair uma secreção amarela, às vezes sangue. A mudança, o mamilo ele era para fora, de repente ele fica invertido. A pele pode ficar vermelha, endurecida, com aspecto de casca de laranja. Mas isso são aspectos que a gente não quer que a mulher identifique nessa fase. Sim. Porque essa fase já indica que o tumor já está mais avançado. O que a gente quer é o diagnóstico precoce, que é para poder alcançar maiores taxas de cura. Eu vou te perguntar de forma leiga, porque é a pergunta da mulher ou do homem, de quem está em casa assistindo. O que eu chamo de um diagnóstico precoce e o que não é precoce, em termos de tempo mesmo? Essa coisa de um ano. Então, eu fiz a bateria agora em julho. Até outro julho. Se eu só descobrir depois de um ano, isso é chamado precoce ou não? O que é? Quando a gente fala precoce, a gente está dizendo de tamanho do tumor. Entendeu? Assim, um tumor de 1 centímetro, ele tem 95% de chance de cura. Um tumor detectado com 5 centímetros, ele já vai ter talvez 60%, 50% de chance de cura. Então, o precoce no sentido não é em relação a tempo, é em relação ao desenvolvimento do tumor. Então, quanto menor, maior a chance de Mas cura. automaticamente, quanto mais tempo, a tendência é maior Sim, ele ficar, se né? você encontra um nódulo em janeiro e só vai procurar um médico em outubro, com certeza ele cresceu e ele já não vai estar precoce mais, né? Ele já vai estar mais difícil de curar. Sim, aí fui ao médico, foi diagnosticado. A gente tem algumas linhas de tratamento, algumas coisas a se fazer, é isso? Quando a pessoa diz é benigno, é maligno, o que influi isso no tratamento? Então, o tumor benigno, ele não é câncer. Então, se você tem um nódulo benigno na mama, o que você tem que fazer, às vezes, é só observar, acompanhar com exames de rotina, ou às vezes é preciso fazer uma biópsia para ter certeza que é benigno ou não. Então, o primeiro passo para o diagnóstico do câncer de mama, depois de uma mamografia, um ultrassom, que você detectou o nódulo, é a biópsia. Nessa biópsia vai ser retirada uma amostra, que pode ser feita guiada por um ultrassom, ou o próprio mastologista pode fazer. E aí essa biópsia vai para o microscópico, que tem um médico patologista. Então, é muita gente que coopera, né, para que isso aconteça. O patologista vai olhar a célula e vai falar, essa célula é maligna ou não. Aí ele solta o resultado que vem para o médico que pediu o exame ou para o paciente entregar ao médico e aí o médico vai contar para o paciente. É o que a Solange viveu. Então, se for benigno, como disse você, existem alguns outros Às vezes é só observar, às Tá. vezes tem retira porque está incomodando, está doendo, está no local que o braço pega muito. Então, E você se for pode retirar. maligno, quais são Se os for caminhos? maligno, depende do tamanho. Se o tumor for pequeno, geralmente menor que 3 centímetros, você opera de cara, faz a mastectomia ou uma cirurgia conservadora. O que é a cirurgia conservadora? É que dependendo do local que o nódulo está, você consegue tirar só o quadrante em volta do tumor, tirando um pouco de células benignas em volta, células normais, para garantir que saiu tudo, né? E complementar esse tratamento com radioterapia, no tumor pequeno. A radioterapia não cai cabelo, nada, é Não. aquele que queima, né? É uma radiação, uma né? Na radiação. verdade, ela pode induzir
uma vermelhidão na pele, isso parece uma queimadura. Sim. Mas assim, hoje com os aparelhos cada vez mais modernos, esses efeitos vêm sumindo, né? Tá. Então, a gente tem conseguido diminuir cada vez mais isso. Então, se for um tumor pequeno, tira aquela parte e e faz entra a com a radioterapia. Tá. Dependendo do que vem no resultado da biópsia do tumor, é indicado fazer ou quimioterapia e um tratamento à base de hormônios. Isso se for maior. Não, mesmo no menor. Mesmo pequeno? Mesmo no menor. Tá. À base de hormônios para você bloquear as células que porventura tenham escapado desse nódulo e para que elas não cresçam e não formem metástases. Né? E se for maior? Se for maior, a gente entra com estratégia diferente. A gente faz a quimioterapia toda antes, você reduz esse nódulo, às vezes ele até some, desaparece, e com isso você vai operar depois. Então, com esse tratamento, você faz com que o tumor fique menor, faz uma cirurgia mais conservadora, talvez não é necessidade de uma mastectomia, e você observa também se a pessoa é sensível ao tratamento, se é um tumor menos agressivo ou mais. Infelizmente, tem casos que você faz a quimioterapia e o tumor continua crescendo como se nada tivesse acontecendo. Então, isso indica pra gente que a gente tem que usar medicamentos diferentes, estratégias diferentes para aquele caso. Como foi o seu, Solange? O teu tratamento? Como vocês optaram? O médico disse, o caminho é esse. Sim, o meu mastologista me indicou a cirurgia e disse que devido ao tamanho, era pequeno, tinha 1 centímetro e pouco, quando fizemos os exames, mas ele era agressivo. Então, depois da cirurgia, ele já tinha aumentado bem de tamanho. O período que eu tive para fazer os exames pré-cirúrgicos já foi o suficiente para ele se desenvolver um pouco mais. Então, isso foi a minha corrida contra o tempo para cuidar desse assunto foi muito importante. Quando a gente detecta isso, não é ficar em casa chorando ou lamentando. Sai e vai em frente porque ele está com você e você tem que resolver. Está na sua mão, está no seu peito, você tem que resolver isso. Aí você primeiro operou ou primeiro fez? Não, eu fiz a cirurgia primeiro, eu fiz mastectomia. Tá. E saí com a prótese no mesmo dia, na mesma cirurgia já foi colocada a prótese. E eu fiz a quimioterapia depois da cirurgia. Perdeu o cabelo, todo esse processo? Perdi cabelo e... assim, o período de quimioterapia para mim, quando eu fiz a cirurgia, o Dr. Max Souza, que é o meu mastologista, me indicou a doutora Aline, na Oncologia DOR, e fui para lá, sem saber como seria. Primeiro eu espantei quando ele falou para mim que eu ia ter que passar por um oncologista, porque para mim, assim, tudo era uma novidade. Eu sabia que poderia ter risco, mas eu falei, como oncologista? Já não fez a cirurgia? Não. Fui para lá, quando fui atendida pela doutora Aline, me emociona até de dizer, porque quando eu comecei a assim, chorar muito no consultório, ela se levantou, me abraçou, assim, me deu um colo, que foi uma coisa muito importante para mim naquele momento, porque a gente fica muito fragilizada, né? E eu lembro que em todo momento, eu estava no Outubro Rosa quando eu fiz a cirurgia. Então eu ligava a televisão Outubro Rosa. Aí eu falei, gente, eu não quero mais ver, porque tudo me levava a me afundar naquele momento. Mas eu vi uma vez uma entrevista dizendo que 1 entre cada 10 mulheres tinham câncer de mama. E naquele momento eu não tive nenhuma questão, por que eu? Muito pelo contrário, eu disse, se eu tenho que agradecer é porque eu fui essa escolhida, porque eu via tantas pessoas com dificuldades de não ter um convênio, de não ter uma estrutura para poder se cuidar rapidamente, que eu acho que o fato de eu ter tido um câncer de mama, eu poupei a vida de outras 9. Então, não vou me considerar a coitada da situação. Não, eu vou em frente e vou fazer tudo o que for necessário. Importante foi confiar muito, tanto no meu mastologista como na doutora Aline. Confia e siga o que eles falam. É lógico que a gente conversa muito, a gente cria um vínculo muito grande de amizade com os médicos, porque eles estão ali para nos socorrer e tirar todas as dúvidas. Dividir, hein, César? Quando você recebe esse diagnóstico e tem que compartilhar com a família, e eu te digo, eu tive essa experiência com a minha avó, que teve também no ano passado,
E eu me lembro que quando a gente chegava para conversar com o médico e ele falava, vai dar tudo certo. Ele falou, aliás, eu vou deixar um beijo para ele, que é o Dr. Tony, Dr. Antônio, lá do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata. Um beijo a toda a família de lá, que sempre nos acolhe tão bem. É um hospital 99% SUS, que traz um dos melhores atendimentos, vocês conhecem também tão bem. Então, assim, a gente se apega demais ao médico. Assim, parece que quando você entra e o médico olha para você, né, e fala, vai dar certo, essa cruz não é só sua, eu tô aqui para carregar junto com você. Ele falava muito isso para minha avó, e ela, né, já não ouvia muito direito, e ele trazia um conforto. Eu queria que você falasse um pouco disso, César, dessa relação paciente-médico e do quanto a gente tem que confiar e se entregar, e o médico ter noção também do quanto ele é responsável não só pela cura física, mas pela cura emocional, não só do paciente, mas da família inteira. É muito importante o acolhimento, primeiro sempre no berço familiar, mas também essa relação da confiança com o médico ou com os profissionais todos que estão envolvidos, como a doutora disse, é um conjunto de pessoas trabalhando junto com o paciente para passar junto por aquele processo. É fundamental para que a pessoa se sinta mais esperançosa em relação ao que vai ter ali à frente, até um pensamento aristotélico, esperança, coragem e condição. Quando eu tenho esses 3 elementos, e ali quando a pessoa recebe o diagnóstico, é podado dela a esperança pela vida naquele instante. É perdido ali a confiança, a coragem de continuar fazendo algo. E essa relação médico-paciente é fundamental para que a pessoa retome a esperança em conseguir enxergar no cenário do amanhã possibilidades que serão garantidoras da felicidade, da vida e ter aquela autoimagem novamente performando positivamente. Eu vou te fazer uma pergunta delicada. Por exemplo, quando eu ia no médico, a minha avó, ela, quando mostrou pra gente, já estava bem avançado, tal, estava escurecido já o peito e tal. Mas ele falou, não, vai dar tudo certo, eu vou te dar... O tratamento dela foi com hormônio, porque ela já tinha 84 anos, não aguentaria uma cirurgia e tal. E vai dar tudo certo, você vai tomar esse... um remedinho desse tamanhozinho, você vai tomar isso aqui todo dia, 11 da manhã, acabou por 10 anos, 20 anos, o tempo que você viveu, trouxe, assim, uma vida para a nossa vida naquele momento, e foi o que aconteceu. Ela começou a tomar o remédio, em pouco tempo, praticamente desapareceu tudo. Não se operou, fez uma mastectomia sozinho. E alguns médicos trazem um pouco da realidade para o paciente e para a família com dados tipo, olha, não tem o que fazer, você tem mais 6 meses de vida, ou passa isso para a família. Como que você acha que tem que ser esse posicionamento da verdade? Eu acho interessante, na Alemanha, hoje eles têm uma abordagem que está se espalhando pela Europa e muito provavelmente em breve estará no Brasil. A gente trabalha muito no amadurecimento do como a pessoa pode receber a notícia, porque de fato é fundamental e importante que ela entenda as condições que ela tem, ter o encontro com a realidade vai ajudá-la a viver melhor aquele período, mas o amadurecimento para que ela receba essa notícia e consiga então aproveitar a vida dela, seja 1 ano, 6 meses, 10 anos, entendendo que a vida está no agora, nesse momento, que ela pode aqui, independente do que amanhã possa acontecer, porque o amanhã de fato só vai existir quando ele for agora. Então a vida só acontece nesse momento. Esse amadurecimento psicológico para a pessoa receber um contato com a realidade, ele é muito importante para que ela também consiga, independente do quadro, ter qualidade de vida no tempo que lhe é ali no cenário desenhado. Até porque também é subjetivo, tem quadros que pintam um cenário que a pessoa tem ali aproximadamente 6 meses, com várias contagens que a gente tem dentro do processo genético, que muitas vezes há uma modificação no sistema e a pessoa consegue ter uma longevidade nessa vida. Independente do tempo de vida, a qualidade de vida ela é fundamental. Então, esse choque com a realidade ele é importante desde que traga um amadurecimento para a pessoa receber essa notícia e conseguir aproveitar com qualidade a vida que lhe é dada naquele momento. Esse papo é muito interessante e é muito fundamental. Nós temos um recado comercial agora com Eli, daqui a pouco a gente continua aqui. Isso mesmo, esse recado é muito importante para você, mulher, que está na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não quer mais sexo. Mas também é muito importante para você, homem, que entrou na andropausa, não consegue mais ter uma boa ereção e por isso também não quer mais sexo. Ligue agora no 0800, porque 0800 você nunca paga, 0800 940 3418. Você vai ligar e vai fazer uma consulta gratuita, isso mesmo, não paga nada. E também não precisa ter vergonha, pois
homem fala com homem e mulher fala com mulher. Sempre com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas, tire todas as suas dúvidas. Saiba você que o homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você, homem, precisa voltar a ter um fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital. E aqui no Forte Organ tem a niacina que faz exatamente isso. Aumenta o fluxo sanguíneo do seu organismo, principalmente do órgão genital. Aí você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. E isso acontece com você, mulher, também. Fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, ajuda a combater demais mesmo, os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Só que no Forte Organ tem várias outras vitaminas. Olha só que legal. Tem vitaminas B3, B6, B12, C, D, E, a niacina que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. Tem maltodestrina que te dá mais disposição, não só sexual como física e mental. E principalmente a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão. E junto vai ansiedade, estresse, insônia. Agora, o bom de tudo isso é que é um tratamento de ação contínua que você faz aí na sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, discreta. Melhor ainda, é promoção para você que está assistindo o programa. Ligue agora, 0800 940 3418. Comece já o seu tratamento pagando no cartão de crédito. Várias vantagens, você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem direito a um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Elishop. Se é Elishop, eu garanto, você pode confiar, dê um up no seu relacionamento, seja curioso, ligue agora, 0800 940 3418. Vitamina, tudo.